secretário-geral da Clínica Niro, que vai falar aqui aos amigos do nosso programa Bom Dia Feira, Núcleo Integrado de Reabilitação Orofacial. O que é reabilitação orofacial? Doutor Márcio, um abraço, bom dia. Bom dia a todos. A Niro, né, esse nome, Núcleo Integrado de Reabilitação Orofacial, foi idealizado por mim quando eu fazia, ao mesmo tempo, faculdade de Medicina e Odonto. E aí eu fiz a bucomaxila e a otorrino, e eu tinha que agregar uma coisa relacionada a toda a face como um todo. Por isso que foi criado a Niro, com estrutura de otorrino, de cirurgia bucomaxilo, de odontologia em geral. E o nome veio disso aí. Como nasceu, doutor, essa ideia da construção de uma clínica e de repente ela tem um crescimento para várias outras especialidades? Aconteceu nessa situação, né? Eu terminei a faculdade de odonto, depois terminei de medicina, fiz a residência em otorrino. Medicina geral aí? Geral, medicina, isso. Aí fiz a residência em otorrinolaringologia, depois eu fiz outra especialização em bucomaxilo, depois plástica facial, foi uns 15 anos só estudando mais ou menos. E aí a gente foi agregando pessoas, agregando colegas dentistas, colegas médicos, e aí eu vi essa necessidade de montar uma equipe multidisciplinar que pudesse trabalhar em conjunto aí e produzir alguma coisa para a Feira de Santana. Essa equipe multidisciplinar hoje, que tem a doutora Rebeca, fala um pouquinho desses profissionais aí. Lá na otorrinolaringologia nós temos a doutora Rebeca Espiridião, né, Lavínia, nós temos o doutor Kleber Almeida, nós temos o doutor Matheus Leite. Eles são otorrinos gerais, inclusive estão à disposição da população lá nesse período de coronavírus, em pronto atendimento, né? Então você não precisa marcar, precisando do atendimento, eles estão lá em pronto atendimento, em plantão diário lá, não é 24 horas, mas é plantão diário. Nós temos o Dr. Tiago Leite, que é meu colega da bucomaxilofacial. Lá na clínica de odonto nós temos o João Laporte, o Almiro Vasconcelos, a Simone Caselli, que é especialista em ATM, o João e Almiro são especialistas em implantes dentários, e uma série de pessoas, a doutora Lavínia, especialista em periodontia. Então a ideia foi agregar pessoas que fizessem todo um trabalho voltado para a boca, para face, para cabeça e pescoço. Tem um colega de cabeça e pescoço lá, o doutor Bruno. Então é uma equipe multidisciplinar. Desculpa se eu esqueci alguém, mas tem os ortodontistas, tem a endodontista, a doutora Viviane, a ortodontista, a doutora Elaine, a doutora Silvia, a doutora Alessandra na prótese e reabilitação oral, a doutora Renata também na parte de estética do sorriso. E aí vai, é uma galera bem grande. Agora, hoje a Niro também, acho que permite até fazer essa observação, é dado a demanda e até a essa situação que nós temos acompanhado, não sei se talvez até pelo próprio clima ou questões outras, que vocês têm intensificado também na questão de otorrinos, é isso, doutor? É isso, nós temos a clínica de otorrinos, a clínica foi a Niro atual, que é na Calilândia, ela foi fundada há 6 anos esse ano, desde o começo com a clínica de otorrino. Então nós temos uma estrutura completa de otorrino lá, com exames, voltada para a garganta, nariz e ouvido. E todo mundo sabe que esses sintomas do coronavírus começam aí. Então por isso que a gente tem uma importância fundamental em examinar os pacientes com esses sintomas iniciais. Poucos sintomas que acontecem inicialmente na questão do coronavírus. Todo mundo sabe que quando você tem poucos sintomas, não é para você ir para o hospital. Porque se você for para o hospital, sua chance de contaminar é maior. Então a ideia é, sentiu poucos sintomas, a equipe está lá de pronto atendimento, a equipe de otorrinolaringologia. Exatamente, o senhor falou 2 vezes e aí eu vou entrar exatamente nessa questão também agora do coronavírus, que nós estamos acompanhando todos os dias, né? E tem sido intenso, né, com relação a isso. Primeiro, qual é a sua opinião com relação a isso, dentro dessa possibilidade que se fala tanto, né, da propagação do vírus, da contaminação? O senhor chegou agora aí, viu, Dilson Barbosa, já com uma máscara, enfim, dessas recomendações que têm sido feitas, doutor? A recomendação, eu tenho estudado muito o assunto, eu tenho acompanhado bastante tudo o que está acontecendo. A recomendação, sem sombra de dúvida, é quem puder se recolher em casa. É isolamento social, é uma medida importante para que a gente possa fazer o chamado achatamento da curva epidemiológica. Então não é brincadeira, independente das perdas financeiras. Eu vi o colega falar aqui da questão do estimular as pessoas a terem medo. Não tem que ter medo realmente. Nós temos acompanhado o que está acontecendo hoje, nesse momento, em São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos colegas médicos entubados, nós temos colegas médicos morrendo no fronte da guerra, porque isso é uma guerra, na verdade. Então cabe a todos nós, eu tenho feito vídeos diários no meu Instagram, tentando
fazer com que as pessoas tomem um pouco de posição, porque acho que muita gente está brincando com a situação. Tem muita gente achando que não vai chegar até a gente. A Itália pensou isso no começo. Ontem eu vi um vídeo de um velhinho na feira dizendo, não, tá tudo normal, não vai chegar até a gente. Provavelmente aquele velhinho pode ter morrido. Então, assim, os mais vulneráveis são nossos pais, são nossos avós, nossos tios, nossas crianças pequenas. Ontem já foi divulgado que houve morte em crianças, que antes falavam que não havia morte em crianças. Então, se recolher mesmo. Então a pessoa não pode mais, nesse momento, durante pelo menos 2 semanas, passar rápido para barzinho fechado, para restaurante fechado, né? Evitar aglomeração de pessoas, academias pequenas, né? Quer fazer atividade física, vai caminhar na rua, afastado um do outro, 1,5 m, 2 metros. E a coisa é séria, não é brincadeira. A gente tem que trabalhar, a gente está lá na Clínica Niro porque a gente tem que atender as pessoas, se protegendo com máscaras. A gente está evitando fazer com que as pessoas se aglomerem na recepção. Então o paciente tem que chegar, ser atendido e ir embora para casa logo, para o próximo chegar e não ter contato na recepção. E tem que ser tomadas essas medidas mesmo. Então, assim, tem que ter medo, porque o medo se todo mundo ficar doente de vez, o sistema de saúde não suporta. Todo mundo vai ficar doente? Provavelmente vai. A gente vai pegar coronavírus, todo mundo vai pegar coronavírus. Essa é a expectativa, a estimativa da infectologia. Mas que peguemos de uma forma gradativa para que os hospitais possam atender os mais graves de uma forma tranquila. Porque se todo mundo pega de vez, o hospital não suporta. E aí acontece o que acontece na Itália, em que tem doentes acima de 80 anos que não estão podendo mais ser atendidos. Ou seja, o médico italiano está escolhendo quem vive e quem morre. Já existe uma demanda muito, muito alta. Não, né, suporta, não tem suporte. Ô, doutor, com relação a essa situação, alguns pontos. Eu vou aproveitar e falar mais sobre isso aqui, né? Já que é o momento, estamos conversando com o doutor Márcio Freitas, da Clínica Niro, que fica na rua Cachoeiro. Eu gosto de chamar de Calilândia porque ele dá uma identificação muito próximo das pessoas que identificam bastante sobre isso. Nós estamos acompanhando nesse momento muito sobre a situação envolvendo a suspensão de campeonatos, né? Que muitos campeonatos, as federações suspendeu vários campeonatos, né? Que tipo de contágio, de riscos que poderia ter numa situação como essa? Eu falo no caso muito mais da atividade por parte dos jogadores que estão nesse momento para fazer o embate, ou seja, tem um contato direto, a respiração, enfim, tudo isso envolvendo nessa situação aí, doutor Márcio. Do ponto de vista da torcida, acho que não precisa nem se falar, né? Logicamente, não tem que parar. Não tem como permitir você colocar 3, 10, 20, 50 mil pessoas no estádio num momento como esse. Ontem saiu um estudo do Lancet mostrando que a maior quantidade da disseminação da doença, do coronavírus, ele é feito por pessoas assintomáticas. Então, aquela pessoa que não está gripada, e ela passou o vírus, ela é um portador assintomático do vírus. Cerca de 80% dos casos são transmitidos dessa forma. Ou seja, jogador de futebol, tá lá, aí tem aquele tem a falta, tem um gol, tem um agarrar, um abraçar. Contato, é aglomeração, não deixa de ser. Fora que o futebol é feito para plateia. Então eu não vejo muito sentido isso, até eu vi o Guardiola dando uma entrevista essa semana, não vejo muito sentido você jogar para ninguém. Cadê a plateia? O jogador nem joga com vontade, isso é aquele negócio frio. Ah, mas é por conta do calendário. Pô, acho que o mundo todo está sofrendo por conta de calendário. As crianças não vão ter férias em junho, provavelmente, e deve comprometer as férias do verão do ano que vem. Minha filha, por exemplo, tinha uma viagem com a turma da escola, que elas pensam nisso a vida toda. Provavelmente não vão ter. Não vão ter essa viagem, porque as férias não vão existir. Com esse contágio, por exemplo, dentro do campo de futebol, nós teremos os jogadores, mas aí tem a imprensa também que vai estar participando. Treinadores, no caso agora você vê tivemos Jesus, a situação do Jorge Apesar Jesus, de que a última informação é que deu inconclusiva contra a prova, ou seja, parece que ele era como se fosse um portador leve, e deu inconclusivo. Pessoal, se fizer teste em todo mundo, provavelmente o número de casos que está sendo divulgado vai multiplicar aí por 100. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Ou seja, você não tem que se proteger de quem você sabe que é positivo. Você tem que se proteger de todo mundo. E eu tenho que proteger os outros. Então, assim, até que se prove o contrário, todo mundo é positivo. Feira de Santana, nesses últimos casos, e aí não foi identificado, não foi dito, com relação à questão de onde mora as pessoas que foram infectadas. Existe como fazer, por exemplo, um bloqueio numa situação dessas, na área, para que a cidade não seja contaminada? Não precisa chegar a esse ponto, só precisa educar as pessoas, motivar as pessoas a se proteger e a proteger o próximo, entendeu? Nós vivemos um sistema democrático. Na China aconteceu esse isolamento de uma forma ditatorial. Na China, por ter um regime autoritário, eles conseguiram fazer isso
da forma ditatorial. No Brasil não se pode, não se deve fazer isso. Então, é educar realmente as pessoas. Não é também assim, a pessoa mora ali na esquina, eu vou atravessar a rua para o outro lado. Não é desse jeito. O contato tem que existir, um contato próximo, né? Não é também passar a 200 metros da pessoa. Pelo que se fala nas recomendações, é você tentar ficar a 1,5 metro no mínimo de qualquer pessoa. Tem um vídeo que eu coloquei no meu Instagram que eu falei, pô, lá quando você viaja para fora do país, disso viaja muito, sabe disso, você entra numa fila de um ônibus, uma fila do metrô, as pessoas respeitam uma distância regulamentar para você. Então o cara entra numa fila atrás de você, ele está 1 metro atrás de você, ele não chega perto. Aqui no Brasil, Feira de Santana, você está numa fila, pô, o cara está atrás de você quase para lhe abraçar. Então assim, é ter educação mesmo, né? A gente tem que ter educação. Acho que essa crise provavelmente vai ensinar que a gente seja um pouco mais educado. Ontem eu falei isso no meu vídeo, alguém falou, pô, mas está chamando o povo de mal educado. Eu me incluo nisso. Todos nós brasileiros não somos tão bem educados, na verdade. Eu me incluo nisso. Doutor Márcio Freitas, eu quero agradecer a sua vinda hoje aqui. A gente vai voltar para a gente falar mais, Danilo. A gente aproveitou muito mais para falar sobre essa questão do coronavírus. Só lembrar, então, de que a Clínica Nilo também já tem profissionais, né? A Clínica Nilo está lá à disposição, pronto atendimento para os casos de sintomas virais, né, que também são sintomas muito associados ao coronavírus. E repetindo, sintomas leves, você não tem que ir para o hospital, para pronto-socorro. O hospital pronto-socorro é onde você tem mais propensão a ser contaminado. Sintomas leves, vai no seu otorrino, vá no clínico geral, vá no pneumologista, clínica, não para pronto-socorro. O clínico, o otorrino, o pneumologista te atendeu, verificou que você tem sintomas mais sérios, que precisam de atendimento mais intensivo, ele vai te encaminhar para pronto-socorro, mas não vai espontaneamente ao pronto-socorro. Evite ir ao pronto-socorro nesse momento. Forte abraço, professor, muito obrigado. Eu que agradeço, estou à disposição. Dilson Barbosa. Acho.